Olá, estamos iniciando mais um Papo Marcado. Sou o deputado estadual Marcos Martins e hoje estamos debatendo um assunto que é de interesse dos servidores públicos do Estado. Estamos aqui com o nosso convidado, Silvio Miceli, que é o presidente da Comissão Consultiva do IANSP. Gostaria, Silvio, de antes de mais nada, agradecendo a sua presença, mas que você falasse um pouco o que significa o IANSP e o que significa a Comissão Consultiva do IANSP. Bom, deputado, inicialmente eu quero agradecer o espaço, saudar a todos os amigos, telespectadores da TV Osasco e região, essa importante região da Grande São Paulo, essa importante região do estado de São Paulo, e falar a respeito de saúde do funcionalismo, que é um assunto que sempre causa discussões das mais profundas, porque são problemas que a gente precisa resolver, inclusive registrar aqui de público o trabalho que o senhor vem fazendo na condição de presidente da Frente Parlamentar em defesa do IANSP, que pôde dar uma caixa de ressonância ainda maior ao nosso trabalho na Assembleia Legislativa. O IANSP, para o cidadão que nos assiste, é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, uma autarquia que foi fundada em 1952, portanto há 61 anos, foi fundada como DANSP, que era a Divisão de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, antigamente vinculado ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. A partir de 1957 deu início à construção do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira, na capital, lá na Rua Pedro de Toledo, na zona sul da capital, e desde 61 o Hospital do Servidor Público Estadual vem fazendo a sua função, atendendo ao servidor público, seus dependentes, seus agregados. E nós, como Comissão Consultiva Mista, vamos completar 30 anos de trabalho agora em janeiro de 2014, a Comissão Consultiva Mista ela foi criada em 24 de janeiro de 1984, vai completar 30 anos, e nós estamos lá na presidência desta comissão desde 2007, sempre trabalhando em defesa do IANSP, em defesa da boa prestação do atendimento médico ao servidor dependente e agregado. Como é a composição dessa comissão? A comissão ela é composta por representantes do funcionalismo. Então, lá na nossa comissão, nós temos representantes de associações, de sindicatos, divididos em comissões regionais e comissões municipais. Então, para você que é servidor público, que está acostumado com os seus sindicatos, com as suas associações, nós temos lá servidores do Executivo, em especial Educação, Saúde, Sistema Prisional, servidores do Legislativo, servidores do Judiciário, vinculados a grandes sindicatos, como nós conhecemos aí o Sindicato APOESP, que congrega os professores, o Centro do Professorado Paulista, que é uma associação também que congrega professores, a AFIPESP, que é a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e outras entidades. Eu sou do Judiciário, da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça, a CETEG. Então é um conjunto de servidores dos diferentes poderes do Estado e de diferentes regiões também. Lá nós temos representante, eu sempre costumo dizer que nós temos desde Andradina, que é o extremo oeste do Estado de São Paulo, até Cruzeiro, que é o extremo leste, já na divisa do Estado do Rio de Janeiro, passando por todas as grandes regiões. Então a gente se reúne mensalmente com o intuito de fazer uma avaliação do que está acontecendo no IANSP em termos de atendimento e propor à administração central melhorias, levar reclamações, abaixo-assinados, brigar quando for necessário, né, e principalmente postular as nossas principais bandeiras de luta, que é a necessidade de contribuição financeira do governo para o custeio do IANSP, na mesma proporção que nós, servidores, contribuímos com 2% dos nossos vencimentos, e também a instituição de um conselho de gestão com a participação de servidores, porque, como disse no começo, o IANSP ele tem mais de 60 anos e o servidor jamais geriu aquilo que ele paga, em boa parte, pela prestação do atendimento médico. Você falou das regiões, né, que tem uma atuação em todo o Estado. Você falasse um pouco quais dessas regiões que são mais problemáticas com relação à assistência, ao trabalho que é executado pelo IANSP.
A questão da saúde, deputado, o senhor presidiu a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Saúde é uma questão muito volátil. Num determinado momento uma região está pior, num outro determinado momento outra região está pior. O que nós podemos dizer é o seguinte, hoje, nesse segundo semestre, vamos colocar de forma mais abrangente, nesse segundo semestre de 2013 nós temos problemas sérios. Na Grande São Paulo, inclusa a nossa querida região aqui de Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri, Itapevi e tudo mais. A Grande São Paulo como um todo ela está desassistida. Hoje nós teríamos aí apenas a capital por conta do hospital e a região de Mogi das Cruzes, né? A região chamada do Alto Tietê, que ainda tem algum atendimento. O ABC está muito precário, esta região de Osasco está muito precária e no interior nós temos um sério problema hoje na região de Bauru, até com problemas sérios nos hospitais da região, problema de gestão, problema de, enfim, que não compete aqui nós analisarmos, mas a gente tem ciência dos problemas, problema com desvio de verba, enfim, e nós temos um problema sério, que eu acho que hoje é o nosso grande calcanhar de Aquiles, que é a questão do litoral, porque infelizmente o litoral do estado de São Paulo, que é muito grande, se a gente for colocar de Ubatuba até Iguape-Cananéia, aí nós vamos ter aí quase 1.000 quilômetros de litoral no estado de São Paulo, e infelizmente eu acho que os governantes que estão antecedendo, não é um problema de hoje, é um problema histórico, talvez até endêmico, de ter deixado o litoral sempre ser tratado como um balneário, né? Então você vai lá, passa suas férias, descansa, etc e tal, se você tiver um problema de saúde, vem para a capital. Só que infelizmente o que aconteceu ao longo do processo é que muitos servidores públicos se aposentam, vão para a praia, vão morar na praia, né? Um clima mais agradável, melhor para a saúde, etc e tal, e aí eles estão sem atendimento. Então nós temos um problema sério, muito sério hoje mesmo, no litoral, em Bauru e na Grande São Paulo como um todo. E no litoral agrava-se ainda com a sazonalidade, né? Que a população tem determinadas épocas do ano Sem dúvida e que a nenhuma. população dobra ou triplica, né? Sem dúvida nenhuma. Quando nós temos os feriados, ou mesmo quando nós temos o período de férias, aí realmente há um problema sério, principalmente no final e começo do ano, aquele período compreendido entre dezembro e fevereiro, né? Que pega as festas de final de ano até o carnaval, que aí realmente duplica, e aí é um problema, né, deputado? Que até o senhor, como representante no Parlamento Paulista, tem que brigar, e eu sei que o senhor briga por isso. O Estado de São Paulo ele precisa olhar melhor o litoral, porque o problema não é só a saúde. Qualquer um que vai passar férias no litoral sabe que tem problema de estrutura, falta d'água, quer dizer, são coisas que eu desde a infância eu escuto, já passei dos 40, a gente continua escutando os mesmos problemas, né? Pois bem, vamos voltar aqui ao IANSP. Com relação à interação com o IANSP, o DECAM, o Departamento de Convênios, melhorou a relação? Em que pé que se encontra isso? Nós temos tido, não só com o DECAM, a gente tem uma relação muito boa, e quando a gente fala relação boa, não é uma relação de subserviência, né? Que fique bem claro. A gente critica, a gente postula, a gente briga, a gente discute, mas existe uma relação de respeito mútuo, não apenas em relação ao DECAM, mas à administração do IANSP como um todo. Em relação ao DECAM, mais ainda porque a nossa principal demanda é o pessoal do interior e da Grande São Paulo, então a gente criou um vínculo muito forte com o pessoal do DECAM, até para a gente estar sabendo quais contratos estão vencendo, o que está para vencer, o que precisa melhorar, no que a gente pode ajudar, né? Nós viramos um parceiro, mesmo sendo críticos a determinadas condutas feitas pela administração, nós somos parceiro em tentar buscar médico para convênio, tentar buscar hospital para convênio, então nós temos uma relação muito próxima, respeitosa com todos os órgãos constituintes do IANSP, que são a administração central, a diretoria do hospital, que também é uma relação muito próxima a nós, e o DECAM, né, que é responsável pelos convênios na capital, na Grande São Paulo, no interior e no litoral, no estado inteiro. Na última reunião realizada com o secretário de Planejamento, Júlio Seneghini, foram feitas algumas demandas. Uma delas era com relação à contribuição do Estado
de forma paritária, descontam os 2%. Os 2%. Desconta uma parte dos servidores e outra parte o Estado deveria fazer a contribuição. Evoluiu alguma coisa da última reunião? Tem alguma informação sobre isso? Não, deputado. Por enquanto não. Inclusive foi uma reunião proposta pelo senhor, que nós tivemos a oportunidade e o prazer de estar lá presente. E, na verdade, é uma discussão continuada, porque no final do ano passado nós tivemos uma audiência com o governador, Dr. Geraldo Alckmin, fazendo as mesmas postulações, as mesmas ponderações, porque o senhor sabe muito bem lá na Assembleia, e o senhor que recebe muitas demandas dos seus correligionários e tudo mais, sabe que todo caso do IANSP se resolve por meio de dinheiro. Não existe uma outra forma, não existe uma mágica, não existe uma outra regra. O que nós precisamos? De verba orçamentária. Então é importante que o cidadão que nos assiste, que de repente não está vinculado ao serviço público, saiba o seguinte: nós, servidores públicos, contribuímos com 2% dos nossos vencimentos mensalmente, desde quando nós entramos na administração. Isso resulta numa contribuição anual de 550 milhões de reais do nosso bolso. O governo do estado passou a contribuir por conta de uma assinatura de um termo de gestão entre a Secretaria de Gestão e o IANSP, passou a contribuir em 2008 com 100 milhões de reais, que é uma verba importante, mas ela é muito pequena em relação às nossas reais necessidades. E pior, de 2008 para cá, já se passaram 5 anos e permanece o valor inalterado. E nós já temos uma inflação aí mais ou menos na ordem de 30%. Então aqueles 100 milhões de 2008, hoje é 100 milhões menos 30%, 35%. Então qual é o nosso pleito? E nós já conversamos com o governador, conversamos com o secretário Júlio Semeghini, conversamos várias vezes com o seu colega, inclusive de Assembleia, que hoje está na Secretaria de Gestão Pública, deputado Davi Zaia, que há necessidade real, comprometimento real do governo do estado de São Paulo para o custeio da saúde do servidor público. E o cidadão que nos assiste, que não é do serviço público, tem que entender que este nosso pleito não é uma viagem nossa. A gente não está inventando a roda. Isso já acontece em Minas, isso já acontece no Rio Grande do Sul. E é importante que esse cidadão que nos assiste, que não é vinculado ao serviço público, saiba que, a partir do momento que o servidor público tiver uma prestação de assistência médica melhor, ele vai poder prestar um serviço público melhor para o cidadão. E nós vamos tirar essa massa de servidores, 1.300.000 servidores, numa população estimada de 3 milhões de pessoas, tirar essa massa do SUS, melhorando o atendimento para o cidadão também na ponta. Nós vamos a um rápido intervalo, o papo marcado, e voltamos em seguida para debater um assunto que é dos servidores públicos, a saúde dos servidores públicos do Estado, IANSP. Voltamos a apresentar o programa Papo Marcado, com a presença de Silvio Miceli, que é o presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica dos Servidores Públicos do Estado. E nós temos ouvido pela imprensa, nos vários órgãos, a divulgação de uma tal de PPP pelo governo do Estado. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque o nosso Hospital do Servidor, que atende a toda a população do Estado, nossa região aqui, os servidores públicos do Estado têm sido atendidos, têm procurado, falasse um pouco com relação à reforma do hospital e essa tal de PPP. O que significa isso para os servidores públicos, para a comissão e para o IANSP? Bom, deputado, eu acho que essa história de parceria público-privada no IANSP, na esfera do IANSP, nós conseguimos sepultar, pelo menos até prova em contrário, né? Porque a gente sabe que isso é uma estratégia, infelizmente é uma política adotada pelo atual governo do Estado, de terceirização, privatização, e aí como a língua portuguesa ela é muito bela, o pessoal vai inventando novos termos, então parceria público-privada, terceirização, franquia, quer dizer, de uma certa forma, sempre há uma tendência na atual política do governo do Estado de São Paulo de terceirizar serviços públicos. Isso não é de hoje, né? Infelizmente, não cabe a nós agora discutirmos aqui, serviria como material para um outro programa,
para falar sobre privatização no governo do Estado de São Paulo, mas eu acho que nessa questão em relação ao IANSP nós conseguimos sepultar. E por que sepultamos? Porque nós nos posicionamos firmemente contra isso. Nós realizamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, inclusive com a sua presidência e com a participação de 11 deputados estaduais, que é um recorde. A gente que vive mais ou menos o dia a dia lá na Assembleia Legislativa, a gente sabe como é a mobilização, e houve realmente uma mobilização nossa contrária a isso. Fizemos um ato público dentro do próprio IANSP contra essa proposta, porque a ideia era se fazer um contrato aí com uma empresa terceirizada para a gestão do Instituto, em troca de construção de hospitais em outras regiões do Estado. Mas, no fundo, é uma dilapidação do patrimônio público, né? E aí, nesta reunião que nós tivemos com o secretário Júlio Semeghini, eu acho que nós sepultamos, em definitivo, essa ideia de parceria público-privada em relação ao IANSP, mas, de qualquer forma, né, deputado, a gente sabe como é, a gente precisa ficar atento, principalmente com essas publicações assim que saem final de ano, época de carnaval, festa, quando as pessoas normalmente elas estão desmobilizadas. Em relação à reforma, a Comissão Consultiva Mista ela apoia a reforma integralmente, é uma necessidade. Como eu disse no começo, o hospital está há 52 anos em funcionamento e ele ainda não passou por um grande processo de reforma e ele está realmente anacrônico, ele está desatualizado, ele não tem condições elétricas e eletrônicas de servir à medicina moderna, né? E nós sabemos muito como a medicina ela vai avançando tecnologicamente falando, e o Hospital do Servidor Público Estadual ainda está na base da cama de manivela, né? Aquela cama que você mexe a manivela para poder levantar o paciente, sendo que nós já temos cama eletrônica para isso. Agora, nós também estamos atentos à questão da reforma para que haja o cumprimento efetivo do contrato firmado entre o hospital e a empresa que está realizando a reforma. A gente pede um pouco de paciência para o usuário do IANSP, que vai buscar o atendimento no hospital, procurar principalmente a rede. Nós temos aí só aqui na Grande São Paulo e na capital mais de 1.000 médicos credenciados, então a gente sempre procura orientar os nossos coordenadores e os nossos usuários, servidores, de tentar procurar a rede, né? Liga lá no 55837001, o DDD é 011, funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, para de repente procurar um médico mais próximo do que se locomover até o hospital. Porque todos nós já passamos por reforma em casa, reforma no local de trabalho, a gente sabe que isso daí causa um problema grande. E nos próximos 2 anos nós vamos ter que conviver com isso para tentar entregar um hospital moderno, principalmente para o público da terceira idade, que hoje é o nosso maior foco, em 2015. A previsão são 2 anos? 2 anos. A reforma do hospital está dividida em 2 fases, cada fase tem 2 anos. Esta primeira fase, que começou agora no mês de maio, tem previsão de encerramento, inclusive recentemente nós tivemos uma reunião com o grupo que coordena a reforma do hospital. A reforma ela está até avançada dentro do cronograma, né? Então vamos acreditar que no começo de 2015 nós tenhamos essa primeira parte da reforma do hospital, junto com uma estação de metrô que também deve ser inaugurada na mesma época, perto do Hospital do Servidor Público Estadual. Inclusive o nome da estação é o Hospital do Servidor /AACD, que fica próximo à ACD também, né? Importante associação aí que cuida das nossas crianças portadoras de necessidades especiais. Vamos torcer para que se conclua. E principalmente sempre fiscalizar, né, deputado? Porque nós temos aqui o hospital aqui da região, hospital regional, que ele está há 3 anos em reforma e não foi concluído ainda. Então há uma preocupação com relação a isso, porque as pessoas precisam continuarem sendo atendidas, né? Até porque um hospital como o caso do servidor, que tem 1.000 leitos, não dá para a gente fechar o hospital e falar assim, olha, você só vai ficar doente daqui 2 anos, né? Fecha o hospital para reformar inteiro. Com relação às reuniões que a comissão mista tem feito pelo Estado afora, então se depara com a necessidade de descentralização. Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A necessidade da descentralização dos serviços do Estado de São Paulo para atender
à população que não fica na região metropolitana, mas mais afastada? A questão, eu acho que vem um problema da concepção do IANSP, né, deputado? Porque quando o IANSP foi criado e o Hospital do Servidor Público foi erguido, havia aquela visão de que haveria um hospital para atendimento do servidor público estadual, principalmente em casos mais sérios de saúde, mas só teve o foco na capital, né? E o estado de São Paulo é um estado muito grande, são 645 municípios, e aí o governo teve que, a partir de 1966, já com 5 anos de funcionamento do hospital, o governo viu a necessidade de ampliar, de começar a descentralizar o atendimento. E a gente viaja muito, recentemente nós tivemos só nesse ano, para dar um resumão nesse ano de 2013, nós tivemos aí audiência no norte do estado, Barretos, Bebedouro, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, tivemos no oeste do estado, a região ali de Andradina, Presidente Prudente, Mirante do Paranapanema, Teodoro Sampaio. Então são regiões muito distantes e da mesma forma que a gente falou dos problemas de atendimento do litoral, da carência, essas regiões mais distantes também são carentes. Então o pessoal precisa de atendimento. E a gente viaja e faz essas audiências no sentido de buscar novos contratos para cada vez mais trazer o atendimento médico para próximo do cidadão, do nosso usuário, porque o usuário que está lá em Ilha Solteira, por exemplo, a 700 quilômetros da capital, ele contribui com os mesmos 2% de alguém que está aqui em Osasco. E os dois merecem atendimento. E hoje, nem Osasco, nem Ilha Solteira tem o atendimento que fazem por merecer. As próximas audiências já estão previstas? Estamos chegando no final do ano, normalmente o pessoal vai aguardar aí a virada do ano. O importante é que nós teremos aí, nós temos aí no próximo mês de novembro o nosso 10º encontro estadual. Todo ano nós realizamos um encontro para fechar as atividades da Comissão Consultiva Mista do IANSP. Nós faremos o 10º encontro estadual, inclusive já convido o senhor publicamente aqui, que vai ser no dia 21 e 22 de novembro, no plenário Paulo Kobayashi, o dia inteiro, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde nós vamos trazer pessoas para discutir questões de saúde, saúde na terceira idade e tudo mais, fazer um grande evento. E também, em fevereiro, nós pretendemos fazer uma sessão solene também na Assembleia Legislativa para comemorar os 30 anos da Comissão Consultiva Mista. Audiências públicas, por enquanto, chegada de final de ano fica um pouquinho mais complicado, mas eu acho que a gente, logo depois do Carnaval, a gente retoma. Com relação à participação da comissão mista nas comissões permanentes da Assembleia, orçamento, planejamento, que delibera com relação ao orçamento, tem sido proveitoso? Como que está isso? Eu costumo brincar, deputado, que é assim, o senhor sabe muito bem como funciona a Assembleia Legislativa. E eu digo uma coisa para o senhor, se eu for conversar com qualquer um dos 94 deputados estaduais, todos sabem das demandas do IANSP. Tem deputado que até chora, né? Conhece a figura típica, deputado que chora, porque a minha mãe foi professora do antigo grupo escolar, que nem existe mais, né? Só que eles sabem, na hora de votar, vota contra. Eu sempre brinco muito com um colega seu também, deputado Mauro Bragato, que preside a Comissão de Finanças e Orçamento, que volta e meia, quando nós nos encontramos na Assembleia ou nas audiências que a Assembleia propõe, que a gente vai lá discutir a questão do IANSP, o deputado brinca, fala assim, de novo vai falar do IANSP? Fala assim, eu vou falar até conseguir, porque os deputados sabem, só que na hora de votar eles votam contra. Então fica até para o telespectador, servidor público que nos assiste, para fiscalizar os seus parlamentares, porque ano que vem, 2014, é ano de eleição. Então vocês verifiquem efetivamente que deputado está trabalhando por você, cidadão, que deputado está trabalhando por você, servidor público, porque a resposta que você tem que dar é na urna. Não adianta a gente fazer uma série de movimentos, etc. e tal, e chegar na hora de votar, continuar votando errado. O servidor público ele precisa de uma representação digna, ele precisa de pessoas que efetivamente trabalham por ele, o cidadão também. Então cabe a você fiscalizar, né? Porque a Assembleia já sabe dos nossos pleitos, basta votar o orçamento trazendo mais recursos para o IANSP.
Rapidamente, gostaria que falasse um pouquinho sobre a questão de Ribeirão Preto, a descentralização, enfim, parece que houve alguns probleminhas ali. Ribeirão Preto era uma das regiões problemáticas do estado. Recentemente, aí no finalzinho do mês de agosto, começo do mês de setembro, foi assinado um contrato bastante razoável. É uma região grande, o senhor conhece, uma região grande e importante do estado de São Paulo. Por enquanto, Ribeirão Preto não está dando mais dor de cabeça. Isso nos dá um fôlego para tentar brigar pelas regiões ainda problemáticas, como eu disse para o senhor no começo, que é Grande São Paulo, Bauru e principalmente Litoral. Ribeirão, pelo menos até metade do ano que vem, que a duração do contrato é um contrato de 12 meses, a gente conseguiu resolver um problema aí de uma região importante. São 25 cidades, um contrato importante. E aí, como eu disse, nos sobra um pouco de fôlego para tentar brigar, porque realmente quem está precisando mais hoje é Grande São Paulo, Litoral e essa região de Bauru, oeste do estado. Nós vamos chegando ao final do nosso Papo Marcado. Queremos agradecer muito a presença de Silvio Miceli, que é o presidente da Comissão Mista do IANSP, que é o Instituto dos Servidores da Assistência Médica dos Servidores Públicos do Estado, que nos brindou aqui com a sua entrevista, com as suas palavras, e agradecemos a você, telespectador, por ter nos acompanhado até o presente momento.